Olá, eu sou Yuri Alves Leite. Hoje eu vou falar sobre incidência oblíqua, sobre interfaces planas. E aqui está o escopo do trabalho, né? Consiste em elaborar um algoritmo MATLAB para plotar a propagação de ondas eletromagnéticas e os coeficientes de transmissão e reflexão, considerando a incidência oblíqua, né? Em meios não dispersivos e dispersivos, para ângulo de incidência variando de 0 a 90 graus. Bom, a incidência oblíqua ocorre quando o ângulo de incidência é diferente de zero. E ocorre em dois casos, a incidência interna e externa. A incidência interna ocorre quando a permissividade do meio 1 é maior do que do meio 2, e a externa, quando o ε1 é menor do que o ε2. Bom, lembrando que a incidência oblíqua considera o caso de uma onda plana uniforme, se propagando em que ela se propaga obliquamente na interface entre meio 1 e 2. Lembrando que meio 1 e 2 são dielétricos, em que podemos observar os ângulos de incidência, reflexão e transmissão. Bom, ocorrem dois tipos de polarização na incidência oblíqua. A perpendicular, quando o campo elétrico das ondas incidente, refletido e transmitido é perpendicular ao plano de incidência. E a polarização paralela, quando o campo elétrico é paralelo ao plano de incidência. Lembrando que este plano é o que contém um vetor K da onda incidente, né? E normal interface. Antes de falar de incidência oblíqua, é bom lembrar da lei de Snell, né? O que é a lei de Snell? Ela descreve a relação entre o ângulo de incidência, reflexão e transmissão para ondas eletromagnéticas através dessa relação, né? Em que o número de onda do meio 1 vezes o seno de θi é igual ao de onda do meio 1 vezes o seno de θr, segue relação, né? Na polarização perpendicular, lembrando que o campo elétrico é perpendicular ao plano de incidência, aqui temos um exemplo, né? E as equações para a onda transmitida. Lembrando que o campo magnético está em função do campo elétrico. Aplicando as condições de contorno, né? Lembrando que os campos elétrico e magnético tangenciais à interface têm que ser iguais dos dois lados, aplicando as condições de contorno, né? E a partir da lei de Snell, chegamos que campo incidente mais campo refletido é igual a campo transmitido para o campo elétrico. E aqui a condição de contorno para o campo magnético. Isolando o campo transmitido, igualando as equações, chegamos ao coeficiente de reflexão. Isolando o campo refletido, chegamos ao coeficiente de transmissão para a polarização perpendicular. Já a polarização paralela, o campo elétrico é paralelo ao plano de incidência, né? Aqui da mesma forma temos as equações da onda transmitida. E aplicando ao mesmo conceito, né? As condições de contorno, chegamos aos coeficientes de reflexão e transmissão para polarização paralela. Bom, dois ângulos são muito importantes na incidência oblíqua, que são os ângulos crítico e o ângulo de Brewster. O ângulo crítico é aquele que define o limite inferior da reflexão total e ocorre na polarização paralela e perpendicular. Para ângulos de incidência maiores que o ângulo crítico, toda onda incidente é refletida. Já o ângulo de Brewster, que ocorre antes do ângulo crítico, só ocorrendo também na polarização paralela, o que ele é? Quando o coeficiente de reflexão é igual a zero, existe um particular ângulo de incidência, denominado ângulo de Brewster, né? E este ângulo ocorre quando o numerador da equação para o coeficiente de reflexão é zerado, ou seja, eta2 cosseno de θt é igual a eta1 cosseno de θi. Para este caso, θi é conhecido como ângulo de Brewster, ou seja, aquele que resulta em reflexão zero, ou transmissão total, né? Vamos então para o código do MATLAB.
Aqui nós temos primeiro limpamos a tela e fechamos todos os gráficos, né, que são muitos gráficos. Aqui definimos as constantes, permissividade elétrica e permeabilidade magnética no vácuo, frequência angular. E começamos a simulação para incidência. Lembrando que incidência externa é quando a permissividade meio 1 é menor do que do meio 2 e a incidência interna, caso contrário, né? Quando a permissividade meio 1 é maior do que do meio 2. Primeiro, aqui temos o meio 1, né? Aqui definimos aqui o valor da permissividade relativa e aqui do meio 2. Para este primeiro caso, simulamos a incidência externa, né? Incidência interna, meio 1 maior do que meio 2. Aqui a permeabilidade absoluta e o número de onda do meio 1. Aplicando o mesmo conceito para o meio 2. Depois definimos a impedância intrínseca do meio 1, meio 2. E aqui o loop, né? Em que ele vai variar, o ângulo de incidência vai variar de 0 a 90 graus. O ângulo de transmissão, achamos ele a partir da lei de Snell. Na incidência perpendicular temos aqui o coeficiente de reflexão e coeficiente de transmissão e os coeficientes na incidência paralela. E aqui geramos os gráficos, né? Coeficiente de reflexão, primeiro plotamos o módulo dos coeficientes em função do ângulo de transmissão e aqui a fase. E da mesma forma, os gráficos para os coeficientes de transmissão, módulo e fase. Bom, para ficar mais fácil, para o vídeo ficar mais fácil, eu já plotei, fiz as simulações no MATLAB, e aqui nós temos os gráficos da incidência externa, em que aqui temos o coeficiente de reflexão, lembrando que a onda, coeficiente de reflexão para a polarização paralela está em azul, para a polarização perpendicular em vermelho. Aqui os módulos dos coeficientes, podemos ver que na polarização paralela ocorre um ângulo de Brewster, aproximadamente aqui em 72 graus, né? Em que o ângulo é zero. Lembrando também que o módulo está em valor absoluto. E aqui a polarização perpendicular, em que ela chega a 1, né? Em que aqui a 90 graus ocorre um ângulo, aproximadamente 90 graus ocorre o ângulo crítico. Já a fase para os coeficientes de reflexão, elas se apresentam entre 0 e 180 graus, mostrando que é apenas números reais, né? Ou seja, não há perdas, não há perdas entre meio 1 e o meio 2. Já que o módulo do coeficiente, para os coeficientes de transmissão, podemos ver que vem um decaimento, né? Tanto na polarização perpendicular quanto na paralela. E aqui o ângulo de fase zero para os dois. Aqui os gráficos da incidência interna, né? Ou seja, e θ ε1, no caso aqui, ε1 maior do que ε2. Aqui podemos ver que aproximadamente 20 graus ocorre um ângulo de Brewster para a polarização paralela. E a partir de 20 graus, podemos ver o ângulo crítico, né? O módulo é 1, ou seja, a reflexão total da onda.
Já aqui podemos ver que a fase está diferente de zero, né? A partir de 20 graus. A gente começa a apresentar a parte imaginária, né? Tanto na polarização perpendicular quanto na polarização paralela. E na transmissão também. A partir de 20 graus temos um ângulo crítico aqui na polarização paralela, né? E nos coeficientes de transmissão também, a partir de 20 graus, começa a ter uma parte imaginária. Bom, para simular um meio dispersivo, acrescentei basicamente uma parte imaginária no meio 2, praticamente uma parte imaginária no meio 2, né? Mais uma parte imaginária aqui. E os gráficos, aqui temos os gráficos, né? Em que aqui podemos ver que há uma maior dispersão, né? Ao longo dos ângulos. Bom, e é isso.